Olá, meu pessoal lindo, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo. Hoje vou falar das 5 coisas que eu mais estranhei no Brasil. Eu já fiz um vídeo das 5 coisas que eu mais amei no Brasil, mas tem também coisas que eu estranhei quando cheguei no Brasil. Já fui 2 vezes pro Brasil. A primeira vez fiquei 1 mês, a segunda vez fiquei 3 meses. Então vou falar das coisas que eu mais estranhei. Tem mais que 5, eu acho, mas só vou falar de 5 coisas nesse vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa era o negócio do beijo. Beijar, porque aqui demora muito pra beijar. Mas lá, na segunda noite que eu tinha chegado, saí com uma amiga colombiana. Tinha muitos casais e os casais sempre juntinhos, porque aqui é muito... Aqui você não vê casais quando você vai, por exemplo, para um bar que é mais como uma boate, assim, com música, dançar e tudo. Você não vai ver casais indo juntos. Isso aqui é muito estranho, porque aqui, mesmo você estando num relacionamento, normalmente a saída é mais separada, né? É mais quando eu saio com minhas amigas, não tem problema. Quando o meu namorado quer, ele sai com os amigos dele. Mas eu vi que no Brasil não é muito assim. Casais ficam muito juntinhos, assim. Então, uma vez que fomos, os caras que chegaram sempre queriam beijar. E eu não entendia esse negócio. E ela também não. Ela falava, que é isso? Porque um cara chegou nela assim, de perto, e falou só se podia beijar ela. Quase nem deu tempo pra ela falar não, e o cara já tava quase em cima dela, assim. Eu fiquei também muito chocada com isso, porque aqui não é assim. Aqui demora muito. O cara pergunta número primeiro, né? E depois, primeira, segunda saída. Talvez a boate tem pessoas, claro, que beija no primeiro encontro, mas não é tão frequente quanto no Brasil, que você nem fala com a pessoa direito e já quer beijar. Isso é só uma coisa que vi no Brasil. Em nenhum outro lugar eu vi isso. Então, essa é uma coisa que eu estranhei, muito estranho até hoje, porque eu falei com amigos brasileiros depois disso, porque eu pensava que isso era só uma coisa que eu vi lá nessa bar, né? Mas depois conversei com amigos brasileiros, tanto meninas quanto homens, e eles todos me falaram a mesma coisa, que era comum, que era muito normal lá. No carnaval, por exemplo, você nem fala com a pessoa e já beija. E eu vi isso, mal a pessoa falou comigo, já queria me beijar. E isso é muito estranho. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu estranhei muito no Brasil foi o negócio de colocar açúcar em todos os sucos. Porque aqui, quando você pede um suco natural, é natural, sem açúcar, é normal, porque isso aqui é natural, né, sem açúcar. Assim como sai a fruta quando você tem uma manga, por exemplo, assim como sai da árvore, assim você faz o suco, né, sem adicionar açúcar, porque normalmente a fruta já é doce, né? Claro que tem frutas que não são tão doces assim, mas quando você pede, por exemplo, um suco de laranja, é sempre sem açúcar. Nunca vão colocar açúcar aqui, porque laranja se entende que já é doce. Então, uma vez que cheguei no Brasil, eu pedia sucos e cada vez eles colocaram açúcar, e eu não entendia como que era tão doce assim, porque pra mim, como eu não estou acostumada, eu sinto muito quando é muito doce. Porque aqui não se toma as coisas tão doces assim. Então eu sempre assim, tava assim,
E um amigo meu falou que o que que tem? Porque eu falava sempre, o suco é muito doce, né? E falou, claro, porque coloca açúcar. Então você tem que precisar a cada vez que você quer sem açúcar. E às vezes eu esquecia, porque aqui você nem precisa falar, porque você entende que é sem açúcar, é normal. Mas lá eu sempre esquecia e colocaram açúcar, foi doce demais pra mim. Isso é uma coisa que eu estranhei muito. Por que nos sucos naturais, porque você coloca açúcar e tanto, innecessariamente? Porque uma fruta que já é doce naturalmente, nem precisa colocar açúcar. Porque quando você come a manga assim, já é doce, né? Por que colocar mais açúcar? Essa coisa é estranha. Outra coisa que eu estranhei no Brasil, mas isso foi principalmente no Rio de Janeiro, quando eu cheguei, porque o Rio foi a primeira cidade onde fiquei. Quando fiquei lá, fiquei com minha amiga colombiana e cada vez que queríamos pegar o ônibus, oh, nossa, foi um desastre, porque parecia que nem tinha plano. Há um dia estávamos esperando, o ônibus não chegava demorado, ou passava, porque não damos sinal, porque nós não sabíamos que tínhamos que dar sinal pro ônibus, pro motorista parar, né? E muitas vezes passava, coisas assim, nós tínhamos que correr atrás, coisas assim. Eu falei, nossa, que bagulho é isso? Com ônibus que não tem plano, não tem parada, parece que não tem parada. Muitas poucas vezes eu vi uma parada, algo que parecia uma parada, como aqui. E aqui você vê, por exemplo, passa às 14h23 e vai passar às 14h23 ou 14h24. Aqui é muito pontual, mas lá foi um pouco meio estressante, mas eu escutei que em outra cidade não é assim, tem plano sim de ônibus e passa com horário e tal, mas no Rio, quando chegamos, foi assim. Sim. Essa é outra coisa que eu estranhei muito. Outra coisa que eu estranhei no Brasil, muitas pessoas já não falam inglês, tá? Mas muitas pessoas também não falam espanhol. Eu acho um pouco esquisito, porque quase o continente inteiro fala espanhol e só o Brasil que fala português. Mas normalmente aqui se aprende os idiomas dos vizinhos, né? Então, por exemplo, aqui estamos na Alemanha, que além do inglês, aprendemos espanhol, aprendemos francês, porque são países vizinhos. Então, nós aprendemos as línguas, assim. Mas eu estranhei muito que no Brasil tudo português. Não tem muita influência de fora, digamos, de idiomas de fora. Então, eu estranhei muito que, mesmo sendo rodeado só de países de fala espanhola, não se aprende realmente e não se fala espanhol. Se fala portunhol, assim, um pouco mais, não bem aprendido, assim, na escola e tal. Eu estranhei muito isso. Não sei, mas eu achei uma curiosidade isso não ser aprendido. Mas mesmo também nos países nos países de fala espanhol, como a Colômbia, Peru, Bolívia, lá também não aprendem português. Eu acho isso um pouco estranho, que não se aprende os idiomas que são importantes, né? Os dois idiomas são importantes dos vizinhos. Eu acho estranho isso. Mas isso foi uma curiosidade que eu... E por última coisa, eu estranhei muito o negócio de sunga e de biquíni dental, assim, ao fio dental, eu acho. Agora é muito normal, assim, no mundo também, mas antes não era normal, assim. Antes, as pessoas, por exemplo, aqui na França, eu morava na França também, aqui na Alemanha é igual, quando você ia, por exemplo, pra praia, pra piscina, assim, com um biquíni, assim, todo mundo olhava, tipo, assim, mal mesmo. E sobretudo os caras,
olha mal. Assim, aqui a cultura é mais assim, mais conservadora, assim. Estranho muito isso quando eu cheguei no Brasil, que mesmo as coroas, todo mundo, com todo tipo de corpos, né? E eu acho isso muito legal, porque aqui não é muito comum, por exemplo, ver pessoas que não têm o corpo padrão, digamos. Elas nem se atreveriam vestir, usar certas coisas, né? Mas no Brasil todo mundo usa o que quiser. Eu acho isso muito legal. Mas isso eu não vi aqui. E eu vi quando eu cheguei no Brasil. Eu achei muito legal, porque todo mundo realmente é livre de usar o que quiser, de se vestir como quiser. Mas aqui existe, assim, digamos, um padrão, o que você pode e o que você não pode usar quando você tem o corpo, por exemplo, ou quando você tá um pouco gordinha, quando você está um pouco quando você está magra, aqui existem muitos padrões de como você pode e não pode vestir, e com isso as pessoas ficam te olhando, mas olhando mal. Então isso eu achei muito legal no Brasil. Eu estranhei isso no começo por exemplo, os caras iam com sunga na praia. Aqui, normalmente, quando um cara usa sunga, porque aqui usam os shorts mais largos, assim, mais, né? Não tão apegados, assim. E, normalmente, quando alguém usa sunga, assim, chamam de gay. Mas lá no Brasil, não, é tudo ao contrário. Eu achei isso legal. Então, essas foram as coisas que eu estranhei no Brasil. Foram só curiosidades, coisas que eu achei que são diferentes do que eu conhecia. Mas eu não estou dizendo que são piores ou melhores, são coisas que eram diferentes do que eu conhecia. Então, essas foram algumas coisas. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e deixem nos comentários o que vocês acharam dessas 5 coisas que eu estranhei no Brasil. Muito obrigada outra vez e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!